No dia 13 de março de 2013, uma frase ecoou pelo mundo católico que surpreendeu até os mais atentos: Habemus Papam Franciscum. Jorge Mário Bergoglio, um cardeal argentino, se tornou o primeiro papa latino-americano, o primeiro jesuíta e o primeiro a adotar o nome Francisco, inspirado em São Francisco de Assis. Com esse nome, veio a missão de transformar a Igreja. Francisco veio do fim do mundo, como ele mesmo brincou. Mas chegou com um olhar profundo no centro. Viver o Evangelho através da simplicidade, da escuta e da misericórdia. Desde o início, recusou a ostentação. Trocou o Palácio Apostólico pela Casa Santa Marta, tronos dourados por sorrisos, e começou a escrever um novo capítulo na história da Igreja. Francisco insiste que a Igreja não pode ficar trancada em sacristias. Precisa ser uma igreja em saída, indo ao encontro dos pobres, dos sofredores, dos esquecidos, bem como a gente vê nas obras sociais da Pastoral da Rua aqui em São Paulo. Na exortação Evangelii Gaudium, ele convida os cristãos à alegria do Evangelho. Mas é uma alegria que caminha, que toca as feridas, que carrega a cruz do outro. Francisco fala de uma nova cultura, a cultura do encontro. Ser uma igreja aberta ao diálogo, à escuta, ao abraço, mesmo com quem pensa diferente. Essa cultura o levou a assinar o histórico documento sobre a fraternidade humana com o grão-imã de Al-Azhar, no coração dos Emirados Árabes Unidos. Mas Francisco não ficou só nas palavras. Reformou estruturas internas do Vaticano, mexeu na burocracia da Cúria Romana, criou novos dicastérios e colocou a missão da evangelização no centro da Igreja. O ápice dessa reforma? O processo sinodal em andamento, um novo jeito de ser igreja. Mais participativo, mais aberto, mais próximo do povo, como as comunidades eclesiais de base que a gente vê em várias cidades do Brasil. Francisco também encarou a dura realidade dos abusos sexuais na igreja. Chorou com as vítimas, pediu perdão, reformou leis e estabeleceu mecanismos de escuta e justiça. Nem todos gostaram, mas ele deixou claro: não há lugar no ministério para quem abusa de inocentes. E não há mais espaço para o silêncio. Se uma palavra define seu pontificado, é misericórdia. Francisco fala de uma igreja com coração de mãe, que acolhe, cura e levanta. A exortação Amoris Laetitia foi um marco. Não mudou a doutrina, mas abriu caminhos de discernimento, principalmente para famílias em situações complexas. Uma pastoral do real, como se diz por aqui. Francisco também se tornou uma voz profética para o meio ambiente. A encíclica Laudato Si é um grito pela vida, pela terra, pelos pobres. Com a ecologia integral, o Papa nos lembra: tudo está conectado. Não há espiritualidade sem justiça social. Não há salvação se a criação está morrendo. É como cuidar da nossa Amazônia, né? Nem tudo são flores. Francisco enfrenta resistências internas. Críticos o acusam de relativismo. Outros dizem que ele não avança o suficiente em temas sensíveis, como o papel da mulher e a inclusão LGBTQIA+. Mas talvez isso o defina. Ele prefere uma igreja acidentada por sair do que doente por ficar trancada. Mais de uma década depois, o pontificado de Francisco continua a deixar marcas profundas. Ele mudou o tom, o foco, o rosto da igreja. Talvez sua maior revolução seja essa: lembrar que o Evangelho é, antes de tudo, boa notícia. Para todos, sem exceção. Francisco, o Papa do Encontro, continua caminhando e nos convida a caminhar juntos. Que igreja queremos ser? Francisco nos mostra que, em tempos de ruptura, a resposta talvez esteja na simplicidade do amor.